Oi, povo! Paz do Senhor Jesus, tudo bem? Como vocês estão? Não reparem o rosto cansado, a roupa de ficar em casa nesse friozinho, mas eu senti um desejo muito grande de trazer uma palavra do Senhor. Eu tô estudando o livro de Daniel. E como Deus tem falado comigo já nos primeiros capítulos, eu senti muita vontade de passar isso para vocês. E hoje eu venho falar sobre Nabucodonosor, o rei da Babilônia. E todo mundo deve ter um amigo Nabucodonosor. E hoje eu venho ensinar as táticas de guerra de Daniel e seus amigos, que tiveram os nomes trocados pelo rei para Sadraque, Mesaque e Abidnego. E esses homens foram fantasticamente sábios. E eles ganharam, né, pelo menos nesses primeiros capítulos do livro de Daniel, ao qual eu estou estudando, eles ganharam o reconhecimento do rei para ver de fato que o Deus que eles serviam era o Deus único e verdadeiro. E às vezes nós temos amigos Nabucodonosores que a gente fica tentando vencer, às vezes na força do nosso braço, tentando mostrar para eles verdadeiramente o caminho, a verdade, a vida. E esses homens, eles não lutaram, eles simplesmente tiveram posicionamento. Eles simplesmente se mantiveram diante daquilo que eles acreditavam, eles simplesmente tiveram postura e caráter cristão. E a palavra, ela convence, mas o exemplo arrasta. Então, o exemplo deles arrastou e convenceu o rei. Então, nesses poucos minutos, eu quero dizer para vocês que o nosso posicionamento vai convencer aquela vida, aquele amigo, aquele parente Nabucodonosor, que Jesus é bom, que Deus é o Deus verdadeiro, é o nosso posicionamento. Resumindo, porque não tem como ler 3 capítulos, né? No primeiro capítulo, vai mostrar Daniel se preparando para estar na presença do rei. Ele vai ser apresentado ao rei, né? Deus permite que o povo seja levado cativo à Babilônia. Deus tem propósito em tudo. E às vezes a gente se pergunta, nossa, mas por que Deus permitiu que o povo fosse levado cativo? Algumas pessoas ali separadas fossem levadas cativas. Deus tinha propósito. Se Daniel não fosse levado cativo junto com os amigos dele, Nabucodonosor não teria escutado desse Deus. Então existem coisas que a gente desconhece no início, mas que há propósito em Deus para todas as coisas. E aqui, quando o copeiro, né, veio trazer todo aquele alimento, Daniel, ele não quer, né? Ele se propõe a não comer todas aquelas iguarias, carnes, vinhos e todas as especiarias do reino. E ele pede para que o copeiro traga apenas legumes e água. E o copeiro se preocupa, porque os outros sábios que foram levados juntos com o Daniel para lá, ficariam saudáveis, viçosos, e ele temia que Daniel ficasse emagrecido e com cara de fraco, sem comer. E Daniel fez prova e falou que 10 dias comendo apenas legumes e água, ele estaria saudável e viçoso e o rei não perceberia. E assim Deus fez. Daniel jejuou e a sua aparência não era de jejum, era de viçoso e saudável. E ele se preparou para adentrar na presença do rei. E o que eu aprendo com isso? Para que verdadeiramente eu venha impactar alguém, eu tenho que me preparar para entrar na presença do rei. E o meu rei é Jesus, o nosso rei é Jesus. Como que nós estamos adentrando na presença do rei? Como que nós estamos nos apresentando a Jesus? Como nós estamos nos colocando diante de Jesus como sacrifício suave, cheiroso? Como que a gente tem se apresentado a Jesus? A gente tem se apresentado com sacrifícios? A gente tem se colocado na posição? A gente tem feito aquilo que deveria fazer? Não só a nível de jejum e oração e santificação,
mas em tudo, no estudo da palavra, numa vida de caráter, na renúncia dos desejos da nossa carne, em relação a abrir mão aquilo que a gente sabe que entristece o Espírito Santo, como que a gente tem se colocado na presença do rei. Daniel, ele teve autoridade e o rei viu nele graça, porque ele se preparou para estar na presença do rei. Se a gente quer algo da parte do céu, se a gente quer impactar vidas, se a gente quer verdadeiramente que pessoas olhem para a gente e vejam resplandecer a face de Cristo, nós temos que nos apresentar a Jesus de maneira preparada. Nós não podemos entrar na presença dele de qualquer maneira. Daniel se preparou. E aí, um pouco mais à frente, o rei Nabucodonosor foi experimentar os sábios. Foi fazer uma prova oral. E foi ver ali quem ele achava que era o mais sábio para estar junto com ele. E ele viu graça em Daniel e nos seus amigos. E aí, no versículo 19 do capítulo 1 diz: Então o rei falou com eles e entre todos não foram achados outros como Daniel, Ananias, Misael e Azarias, que eram Sadraque, Mesaque e Abednego depois que trocaram seus nomes. E por isso passaram a assistir diante do rei. E em toda a sua matéria de sabedoria e inteligência sobre o rei lhes fizeram perguntas e os achou 10 vezes mais sábio do que todos os outros magos encantadores que haviam em todo o reino. Ou seja, eles se prepararam, eles jejuaram, eles colocaram sua fé em Deus. Eles pediram dos altos céus que recaíssem sobre eles sabedoria. E a Bíblia diz, pedi sabedoria e dar-te-vos-eis. Então, assim, eles pediram, eles clamaram e o rei não encontrou na cidade homens mais sábios e os fizeram assistir diante do rei. Ou seja, eles estiveram adiante do homem mais poderoso da Babilônia naquela época, trabalhando, servindo. Eles foram úteis e sábios porque pediram a Deus sabedoria e se prepararam em Deus antes de estar na presença do rei. E aí, mais à frente, por que eu quero dizer Nabucodonosor era um homem difícil, né? Porque nós temos amigos assim. Ele viu no capítulo 1 a sabedoria deles. Aí no capítulo 2 ele precisa que alguém interprete um sonho que ele teve. Só que ele não quer contar o sonho para a pessoa interpretar. Ele quer que a pessoa adivinhe o que ele sonhou e interprete. E aí os magos disseram, rei, não há mago sobre a terra que tenha a capacidade de ler seus pensamentos, decifrar os sonhos que você teve e ainda revelá-los. E aí o rei fica furioso, né? E tem contra a vida desses homens e tal. E aí quando ele manda matar todos os sábios, o Daniel fica curioso, ele quer entender por quê, né? Que o rei quer matar todos os sábios. E aí o servo do rei explicou, né? Que o homem falou que não havia alguém na terra que fosse capaz de entender revelar o sonho e sem o rei nem contar, porque ele não queria contar o sonho, ele queria que a pessoa visse qual era o sonho e revelasse. E aí Daniel, no versículo 16, já do capítulo 2, foi Daniel ter com o rei e lhe pediu que lhe designasse um tempo, e ele revelaria a Deus e interpretaria. Ele revelaria ao rei e interpretaria o sonho. Ele pediu ao rei um tempo. E nesse tempo, o que Daniel foi fazer, gente? Daniel foi orar. Daniel foi se consagrar. Daniel foi pedir ajuda a Deus. Daniel foi se santificar. E aí, mais à frente, ele e os seus amigos oraram. No versículo 18, 19, mostra que eles oraram. E no 20, no 19, Deus revela a Daniel o que o rei sonhou. E além de revelar o sonho, ainda dá a interpretação do sonho, gente. Esse é o Deus que a gente serve. E aí Daniel vem aqui e enaltece o nome do Senhor no versículo 20, 21, 22 e 23, né? Que é muito bonito que vocês depois possam ler, porque ele enaltece Deus assim de uma maneira extraordinária. Não vou ler para não tomar tanto tempo, mas é lindo. E aí ele chega diante do rei para contar tudo que ele sabia. E no versículo 28, quando o rei diz que não achava possível que ele soubesse, ele diz assim, mas há um Deus no céu, o qual revela os mistérios, pois fez saber ao rei Nabucodonosor o que há de ser nos seus últimos dias. Daniel, ele não traz a glória para si. Ele diz que há um Deus no céu, capaz de fazer todas as coisas, capaz de revelar mistérios, capaz de abrir a mente, os olhos, os ouvidos, capaz de dar sabedoria, capaz de revelar
o que está no oculto e no escondido. Mas ele se coloca na posição de oração para que Deus fale com ele. E aí Nabucodonosor fica maravilhado pela segunda vez, que ele já tinha ficado no capítulo 1. Pela segunda vez ele fica maravilhado e ele coloca a Daniel como governador. Lá no versículo 28 ele diz: então o rei engrandeceu a Daniel e lhe deu muitos grandes presentes e lhe pôs como governador de toda a província da Babilônia. Pela segunda vez, Nabucodonosor, e o homem ainda não conseguia estar crente. No capítulo 1, ele teve prova de Deus. No capítulo 2, ele teve prova de Deus. E assim são pessoas que a gente conhece. Eles veem Deus na nossa vida, eles veem prova de Deus no capítulo 1 da nossa vida, no capítulo 2 da nossa vida. E mesmo assim, ele ainda tenta contra Deus, ele ainda não crê. Ele ainda tem aquela fé oscilante. E a gente quer que esse amigo mergulhe na presença do Senhor. Mas a gente não vai lutar com a força da nossa mão. A gente vai dar bom testemunho, assim como Daniel e seus amigos fizeram. O nosso posicionamento vai arrastar e vai mostrar quem verdadeiramente somos em Deus e quem é o Deus que a gente serve através das nossas atitudes. Nós não somos perfeitos, estamos longe disso, mas através das nossas atitudes. E aí, Nabucodonosor põe Daniel como governador. Capítulo 3. Nabucodonosor me cria uma estátua de ouro, gente, e quer que todo mundo se dobre e adore a estátua que ele fez. Ele já tinha visto que Deus era soberano, Deus dos deuses, que não havia outro. Que esse rei foi inventar a moda de criar uma estátua? Aí foram contar para ele que Sadraque, Mesaque e Abednego não estavam se dobrando a estátua. E ele tinha que lembrar lá dos exemplos do capítulo 1 e 2, de tudo que esses homens de Deus fizeram na presença dele. Né? Jejuaram, oraram, revelaram sonho, eram sábios. O amigo se tornou governador, o Daniel, né? Então, assim, ele tinha que se lembrar disso, mas não, ele fica furioso. Que os homens não se dobraram a sua estátua, manda jogar todo mundo na fornalha. E essa passagem é muito conhecida. E aí, quando joga todo mundo na fornalha, ele fica enlouquecido. Porque ele joga 3, quando ele olha, tem 4. Porque é assim que o nosso Deus faz. E aqui, esses homens, esses amigos de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego dizem no versículo 17 do capítulo 3. Se o nosso Deus a quem servirmos quer nos livrar, ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das tuas mãos, ó rei. Se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos aos teus deuses, nem adoraremos a sua imagem de ouro que levantaste. Gente, aqui eles estão dizendo assim, se Deus quiser livrar, amém, glória a Deus, seremos livres das suas mãos e da fornalha de fogo ardente. Se Deus não quiser livrar, amém também, a gente vai morrer, vamos para a glória, estamos salvos, mas não vamos nos dobrar à sua imagem de escultura. Ou seja, se Deus fizer, é Deus. Se Ele não fizer, continua sendo Deus. A minha fé não é naquilo que Deus pode fazer. A minha fé é naquilo que Deus é. A minha fé é naquilo que Jesus já fez por mim naquela cruz. E na época ainda nem tinha Jesus, hein, crente? Então, assim, hoje, se Deus fizer, é Deus. Se não fizer, é Deus. Lançaram os homens. Deus vai e manda um anjo, o 4º homem na fornalha. O rei fica doido, que tem 4 lá dentro. E aí, mais uma vez, ele dá e reconhece que Deus é Deus. E nos capítulos adiante, né, vem dizendo o quanto Nabucodonosor fica maravilhado com aquilo que ele estava vendo. Né? Eu não vou ler para não tomar tanto tempo, que o vídeo só pode ter 15 minutos. E aí, meditem no capítulo 3, né? O rei fica maravilhado, não tem tempo, não vai dar tempo de ler, né? E eles saíram ilesos da fornalha, nem os seus cabelos cheiravam a fumaça, nem as suas vestes foram tocadas, e ali o rei foi tocado pela 3ª vez. Você tem um amigo Nabucodonosor? Prove com as suas atitudes que Deus é Deus na tua vida. Tenha exemplo, palavras convencem, exemplo arrasta. Tenha caráter, posição de Cristo, que o seu amigo vai conhecer o teu Deus através da tua vida. Ele vai querer servir esse Deus também. Amém? Vou ter que encerrar correndo, tinha muito mais coisa para falar, mas fiquem na paz do Senhor Jesus, sejam caráter de Cristo na terra e ganhem amigos Nabucodonosor para Jesus, tá? Vou continuar lendo aqui o desenrolar da história, vamos aprendendo junto.
Beijo, estudar a Bíblia é bom demais. Fiquem com Deus.